Meu irmão, minha irmã, saúde e paz. Estamos de volta no nosso programa Razões da Fé. Estamos ainda na primeira parte do Catecismo da Igreja Católica e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso programa a partir do número 512. É sempre oportuno lembrar quando eu falo o número 512 ou qualquer outro, eu não estou me reportando à página, Fabrício, por favor. Aqui, ó. Não é a página que vai nos nortear em nosso estudo, mas são os números que estão à margem. Porque esses números que estão à margem, eles são universais, ou seja, segue um modelo que é presente em qualquer idioma, em qualquer edição. Já a numeração das páginas é diferente. Vai depender muito do tamanho da edição, a espessura, etc. e tal. Então, nós sempre nos reportamos a esta numeração. E ao lado, ou seja, à margem da página, também existem outros números. E há números menores. Eu falo desse número de tamanho médio, que não é a página, que não são esses rodapés, mas um número que indica a edição e que indica a norma, a continuidade, melhor dizendo, que indica a continuidade do texto, independentemente do formato do catecismo que você tem em suas mãos, ou maior, ou menor, ou mais espesso, ou menos, enfim, a numeração é que vai dar a continuidade dos nossos estudos, tá bom? Então, hoje, nós estamos no número 512, o parágrafo 3º, nós vamos falar sobre os mistérios da vida de Cristo. E aqui, com a permissão de Deus, nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os mistérios da vida de Cristo. Por primeiro, é importante trazer presente que o mistério, o termo mistério, não é como muitas vezes chega a nós, como uma realidade misteriosa, fechada nela mesma e que ninguém pode saber. E quando se sabe, acaba, né? Não, o mistério em Deus, ou o mistério acerca de Deus, são aquelas realidades que não são próprias, diríamos assim, da nossa compreensão. É o Senhor quem nos oferece a compreensão do mistério, e este mistério não se esgota ao ser revelado. E essa revelação é um crescendo, ou seja, nunca se acabará. Quando falamos disso, para nós soa estranho, nunca se acabará? Não. Porque nós, enquanto criaturas, nunca teremos a capacidade de abarcar a verdade sobre Deus. Se assim fosse possível, não seríamos criaturas, seríamos o próprio Criador. Então, nesse parágrafo 3º, nós vamos então perceber aqui alguns mistérios da vida de Cristo, algumas realidades que chegaram a nós, sobretudo a partir das Escrituras, do Evangelho, em especial do Novo Testamento, ou seja, dos 4 Evangelhos, e sobre as cartas de Apocalipse, mas sobretudo nos 4 Evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e não esgota. Nosso Senhor não vai ser esgotado no que aqui se faz presente. Contudo, nós também não temos autoridade
de recorrer a outras realidades para se ter compreensão de quem é Jesus. É a partir da Escritura Sagrada que nós temos esta revelação de Deus, ou revelação sobre Deus. Tudo o mais que vier deverá estar em conformidade com o texto sagrado, deverá estar pautado na tradição da igreja e, obviamente, a partir do discernimento do magistério eclesial, magistério esse que é a comunhão dos bispos com o Papa, que é o sucessor de Pedro. Notemos que para nós cristãos católicos não é sola fide, não é sola escritura, há também a compreensão de que os textos sagrados eles estão vivenciados e elaborados e percebidos ao longo da história, sobretudo até o século V, quando nós conhecemos esse período como sendo a patrística, né? A formação, a estruturação a partir da revelação de Nosso Senhor e daquilo que os apóstolos propagaram. Nós temos aqui os elementos essenciais sendo formados nos 5 primeiros séculos da era cristã. E, obviamente, o que foi sendo construído ao longo dos mais de 2000 anos. Também nos documentos magisteriais, como os conteúdos dos concílios e por aí vai. Lembremos-nos da carta de Paulo, as 2 cartas de São Paulo a São Timóteo, quando São Paulo deixa claro o carisma apostólico, que é defender justamente o depósito da fé, para que esses elementos que nos foram revelados, evangelho é boa nova, evangelização é oferecer a boa nova. Então, esses elementos, eles são protegidos pela hierarquia, para que dessa forma nós não saiamos aí a falar apenas o que eu acho, o que eu penso. Não. Na igreja, todos nós temos a autoridade, pelo batismo, de pregar. De pregar. Ai de mim, se não evangelizar, vai dizer São Paulo. Mas esta pregação, isso os senhores e senhoras devem ter percebido, está percebendo sempre, esta evangelização, essa pregação deverá ser sempre em conformidade com essa realidade tríplice, por assim dizer, escritura, tradição e o magistério da igreja. Eu não posso pregar o que eu penso que é o certo, ok? Inclusive, é um ato muito, como é que eu posso dizer? É um ato de extrema, eu pediria aos senhores e senhoras que prestassem atenção nisso, é um ato de extrema responsabilidade da nossa parte, da Letícia, do Regis Fabrício, da minha parte, sobretudo do Padre Fábio, em fazer um programa como este. Por quê? Porque nós estamos chegando a muitas pessoas e se eu disser algo que não está em conformidade com o que a igreja ensina, eu posso e devo ser penalizado caso eu fale algo que contrarie a estrutura da nossa fé. Isso não serve só para mim, não. Para todos nós. Daí a gravidade, a responsabilidade em promover, né, o conhecimento da verdade na comunhão. Eu sempre gosto, Fabrício estava arrumando aqui o espaço, eu sempre gosto de deixar próximo de mim esse documento que é o nosso primeiro vídeo. Nosso primeiro ou foi segundo vídeo, né? Ele justamente falava sobre, uma instrução
sobre a vocação eclesial do teólogo do ano, só um instante, ele foi elaborado no ano de 90 do século passado, ou seja, 90, mais de 20 anos, né? Era 20 anos, exatamente, 24 anos. Então, esse documento eu gosto de ter perto, como eu pedi ao Fabrício, justamente para me lembrar desta vocação que passa pela comunhão. Tá bom? Isso aqui foi um preâmbulo e aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo ao bom Deus sabedoria, que Ele nos ajude então aí a falar sobre esse texto de hoje, que é o parágrafo 3, os mistérios da vida de Cristo. No tocante à vida de Cristo, o símbolo da fé, lembremos-nos, o símbolo apostólico, que é aquele credo menor, e o símbolo niceno-constantinopolitano, aquele maior, mas ambos têm os mesmos artigos da fé. No tocante à vida de Cristo, o símbolo da fé fala somente dos mistérios da encarnação, concepção e nascimento, e de Páscoa, paixão, crucificação, morte, sepultamento, descida aos infernos, ressurreição e ascensão. Volto a dizer. Então, há dois movimentos sobre Cristo. O primeiro movimento trata da encarnação, os céus se rasgam, e no credo se fala da concepção e do nascimento. E o outro movimento trata a partir da Páscoa, né, nesse olhar para trás, paixão, crucifixão, morte, sepultamento, descida aos infernos, nós vamos entender isso mais à frente, ressurreição e ascensão. Não diz nada explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Então vamos lá. Mais uma vez, temos aqui quatro mistérios, né? O primeiro mistério, encarnação, e aqui é bom a gente fazer isso para a gente ir tomando como que uma espécie de painel, né? Encarnação. Quando se fala da encarnação, nós estamos falando concepção e nascimento. Temos os mistérios ligados à Páscoa do Senhor, que vamos tratar sobre a paixão, crucifixão, morte, sepultamento, descida aos infernos, ressurreição e ascensão. Então, mais um aqui, né? Vamos lá. Só que existem outros dois caminhos, ou melhor dizendo, outras duas realidades sobre a vida de Jesus que no texto do símbolo nós não ouvimos falar, não há menção. Um é a vida oculta, né? A vida oculta de Nosso Senhor, o que Ele fez durante 30 anos em Nazaré, não é verdade? Vida oculta, e a vida pública de Jesus. Os textos dizem, eu estou falando aqui sobre o catecismo e sobre o símbolo, né? Sobre o credo. Lembremos que estamos estudando o credo, ou seja, o símbolo da fé. E o outro é a vida pública de Jesus. Vocês estão vendo aí que a minha tática não está dando muito certo, não? Mas é só para a gente ter uma visão assim mais gráfica, diríamos assim, desses elementos que... Só para a gente ter aqui, o Fabrício está me reclamando tudo aqui, mas eu sou meio assim, tátil. Eu gosto dessas coisas
da época. Hoje as coisas são mais modernas. Eu não sou muito moderno, não. Quem é muito moderno é quem é muito moderno é o padre, nosso irmão, o padre Alexandre, que é bem moderno, e também o padre Fabrício, tá ok? Vamos lá. Então, contudo, os artigos da fé referentes à encarnação e à Páscoa de Jesus iluminam toda a vida terrestre de Cristo. Eu vou fazer aqui, enquanto eu falo, uma ideia do Fabrício, que eu gostei muito do Fabrício. Vamos lá, enquanto a gente fala, a gente vai trabalhar. Tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, deve ser lido, visto, à luz do mistério do Natal e da Páscoa. Tanto é que nós temos aí as nossas duas grandes festas na vida da igreja, que são o Natal e a Páscoa. Tudo enquanto vem em torno disso, né? Nós celebramos anualmente, com muita profusão, com muita alegria, esses dois mistérios, sendo obviamente o mistério da Páscoa celebrado com mais ênfase, porque se Nosso Senhor não tivesse ressuscitado, como bem lembra São Paulo, seríamos o povo mais bobo dessa terra, não é verdade? Mas o Natal tem, obviamente, sua grandiosa importância. Vamos ver se agora consegue, Fabrício, né? Oxalá Deus, meu Pai eterno, é assim mesmo. Pouco a pouco a gente vai aprendendo, né, gente? Como fazer as coisas ficarem bem organizadinhas. Pronto, acho que deu para pegar, deu, Fabrício? Ufa, vamos lá, tá caindo, Fabrício. Mas é assim mesmo. O importante é o conhecimento. E agora vamos falar sobre toda a vida de Cristo é mistério, o número 514. Vamos guardar aqui esse livro. Já fizemos aqui a fixação, encarnação, Páscoa, vida oculta e pública de Jesus. Então, toda a vida de Cristo é mistério. Muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos, como já havia dito, né? Então, tem-se muitas perguntas sobre, mas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os canônicos, aqueles que são acolhidos por toda a Igreja Católica e também acolhidos pelas comunidades que vieram depois do grande cisma do Oriente em 1054 e depois da Reforma Protestante a partir de 1500, nesses 4 evangelhos é o que temos. Tudo o mais é chamado de apócrifo, aquilo que pode ser um elemento de estudo, mas que deve ser lido com muita cautela. Quase nada é dito sobre sua vida em Nazaré, e mesmo grande parte de sua vida pública não é relatada. Inclusive, isso aqui vai dar abertura ao que se chama da mística de Nazaré, que é justamente a mística do escondimento. Muitos se perguntam, mas por que Jesus ficou 30 anos vivendo o cotidiano de Nazaré? Ele não poderia, a partir daqueles 12 anos, como Lucas relata no seu evangelho, ele não poderia, a partir daquele momento, começar a pregar, a anunciar, a falar? Se em 3 anos ele fez o que fez, imagine se ele estivesse desde os 12 pregando. Em suma, mistérios. O que foi escrito nos evangelhos foi para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Ou seja, todo o ensinamento, toda a catequese, toda a vida eclesial não tem outras intenções senão uma primeira intenção, que é nos ajudar a ceder, positivamente falando, à atração que o Senhor causa em nós, para que nós
acreditemos, crendo que Ele é o Filho de Deus e que, crendo nele, teremos a vida em seu nome. Qual é essa vida? Aquela que fora perdida pelos primeiros pais no paraíso e que desde então vivemos como peregrinos, tendo a meta de um dia vivermos plenamente o que os primeiros pais viveram, que é o céu. Embora para a igreja o céu e a terra, o céu não seja um lugar físico, mas um estado de plena comunhão com Deus. E esse estado deve começar aqui, não de forma perfeita, plena, porque estamos no tempo, no limite das coisas, mas a partir de agora, por isso a igreja, por isso o reino instaurado entre nós, por isso o esforço de nos abrir à graça de Deus para que nos transformemos, para que dessa forma, crendo, tenhamos a vida em seu nome. Os evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter fé, como vamos ver lá em Marcos 1:1, e que queriam compartilhá-la com outros. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, puderam ver e fazer ver os traços de seu mistério em toda a sua vida terrestre. Muito importante. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tinham fé. E porque tinham fé, se abriram a essa missão de catalogar, de reunir traços do mistério sobre Jesus no seu cotidiano, em toda a sua vida terrestre. Desde os panos que o envolveram em sua natividade, como está em Lucas 2,17, esse texto é muito interessante porque alguns místicos dizem que os panos que envolveram Cristo enquanto criança, enquanto recém-nascido, aqueles panos já são uma prefiguração dos panos dobrados no sepulcro vazio. Ou seja, já no nascimento, o norte da cruz, mas sobretudo a ressurreição, até o vinagre de sua paixão e o sudário de sua ressurreição. Mateus 27, João 20. Então, esses elementos não podem ser entendidos como elementos postos ali por acaso. Não. Esses elementos todos, esta narrativa, esta apresentação, certamente guiada pelo Espírito do Senhor, quer nos ajudar. Repito, que nós creiamos e, crendo, tenhamos a vida em seu nome. Tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério. Isso é fantástico. Tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério. Tudo. Desde o Pai das misericórdias, que espera o retorno do Filho enlameado, desde o pastor que coloca a ovelha perdida sobre os ombros, desde do grito tenho sede, desde a preocupação com quem deixar sua mãe. Então, tudo na vida de Jesus é sinal, é revelação, é explicitação de seu mistério, com letra maiúscula, mistério que não é como nós compreendemos, que uma vez revelado se acaba, mas um mistério inesgotável que se dá a conhecer a nós por amor. Isso é muito importante também, viu? Porque quando se fala de mistério, se fala de um esforço humano
para conhecer, buscando pistas, uma coisa Sherlock Holmes, ou então Agatha Christie, ou então Alfred Hitchcock com seus mistérios macabros. Então nós vamos recolhendo pistas, buscando assim, assado. Não, não. Não somos nós que temos em nós a capacidade nata de conhecer a Deus. Nós o conhecemos porque ele se dá a conhecer a nós e nos dotou da possibilidade de conhecê-lo. Por isso que o catecismo, nós vamos observar sempre isso, né? A estrutura pedagógica do catecismo, ela dialoga entre todas as quatro partes. E o catecismo inicia dizendo que o ser humano é um ser humano capaz de Deus, capaz de acolher essa revelação, capaz de abraçar este mistério, ou melhor, capaz de ser abraçado por essa vida em Deus. Por meio de seus gestos, de seus milagres, de suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como diz São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, capítulo 2. Sua humanidade aparece assim como sacramento. Fantástico, muito fantástico, fantástico. Sua humanidade aparece assim como sacramento. Lembremos que os sacramentos, os 7 sacramentos, são sinais sensíveis da graça de Deus que chega a nós. Então, a humanidade real, verdadeira do Senhor, em comunhão com a divindade real, plena do Senhor, formam uma pessoa divina-humana que é Jesus. E a sua divindade é revelada por sua humanidade. Fantástico, fantástico. Sua humanidade aparece assim como um sacramento. Lógico que o texto do catecismo tem o cuidado de colocar isso entre aspas, para que nós entendamos as limitações da palavra, né? Isto é, o sinal e o instrumento de sua divindade e da salvação que ela traz. Olha que interessante. Instrumento de sua divindade e da salvação que ela traz. Esse sacramento é entre aspas, para que também não pense que é como se a divindade subjugasse, usurpasse, aprisionasse a humanidade e fizesse dessa humanidade um jogo para o... Não, não. Isso é, inclusive, é heresia, não. A humanidade é querida pelo Pai para o seu Filho, e o Filho assume plenamente a nossa humanidade, menos no pecado. Daí a clareza de que a humanidade em Adão e Eva, que outrora fora expulsa do paraíso, essa humanidade é reintegrada no paraíso por meio de Cristo, o novo Adão. Então, nada de acharmos que a humanidade é uma proposta, uma ideia, uma coisa menor, uma prisão, algo desprezível. Não. O Senhor, ele é o Senhor no seu todo. No seu todo. Ok? Muito bem. Aquilo que havia de visível em sua vida terrestre, apontava para o mistério invisível de sua filiação divina e de sua missão redentora. É outro aspecto muito importante que nós não podemos perder de vista, que é o aspecto da redenção. Infelizmente, nós não temos aqui muitos elementos que pudesse, eu pelo menos não teria agora,
para dizer o seguinte: há algumas filosofias que colocam em nós seres humanos a, a nossa plenitude ou não, né? Ou seja, tipo assim, eu serei feliz se eu fizer isso, 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 isso. Se eu não fizer isso, 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 eu vou ser infeliz. Eu não me conseguirei salvar. Por exemplo, se eu sigo no caminho, numa via, e tem um semáforo, ele está vermelho, eu paro. Então estou protegendo minha vida, a minha e a dos outros. Mas vem alguém e bate em mim, estraga um acidente e tal. E aí? Como é que fica a situação? Ah, temos a nossa parte, temos que fazer a nossa parte? Sim, sim. Isso é um mistério, vamos estudar mais à frente sobre a justificação. Justificação. Mas quem nos redimiu, quem derramou o seu sangue, e só nele podemos ser salvos, foi o Cristo. A nossa religião, a nossa fé, não crê na possibilidade de outros sacrifícios. Não. Só um sacrifício. E esse sacrifício é o sacrifício de Cristo Jesus. Assim, a nossa fé proclama a necessidade de um redentor. Embora devamos cooperar, mas o protagonismo de nossa salvação e o caminho para a reinserção na vida em Deus é a partir do Redentor, Cristo Jesus. Os traços comuns dos mistérios de Jesus. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Eu gosto de enfatizar essas palavras para poder, o texto do catecismo, a gente pode pensar é difícil. Não, não é difícil. É uma estrutura pedagógica muito bem pensada, muito bem elaborada e muito rica, muito necessária. E aí eu gosto de enfatizar esses termos, essas palavras, para nos ajudar um pouco nessa compreensão. Cristo tinha uma missão. Tinha e tem, óbvio, né? Mas eu quero dizer assim, tinha uma missão no sentido de que ele precisava, na nossa humanidade, vivendo a nossa humanidade, fazer com que nossa humanidade redescobrisse o Pai, redescobrisse Ele como o Salvador, Redentor, e já nos apresentando em revelação o Espírito Santo. Ou seja, em Cristo, a plena revelação de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é um só Deus em três pessoas. Então, toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Suas palavras e seus atos, seus silêncios e seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar. Que frase, né? Silêncios. Nós temos alguns momentos nos quais é muito enfático isso, né? Jesus que vai ao monte para orar a sós, na verdade com o Pai, mas em algumas situações ele nada diz, como por exemplo a tentativa de apedrejar a mulher adúltera, né? Quando todos falavam, quando todos balbuciavam, quando todos gritavam, o Senhor silencia. Então, suas palavras e seus atos, seus silêncios e seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar. Jesus pode dizer: quem me viu tem visto o Pai. E o Pai pode dizer: este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Olha que jogo interessante, né? O filho aponta a unidade com o Pai e o Pai se diz revelado no Filho.
Tendo nosso Senhor se feito humano para cumprir a vontade do Pai, como está na carta aos Hebreus, capítulo 10, ou seja, isso não foi um acaso, isso não foi um ato descuidado. O Pai quis, como manifestação de seu desejo de que nós voltássemos à comunhão com Ele, o Pai quis, na interpretação do autor da carta aos Hebreus, que o Filho se tornasse humano, né? Se revestisse de nossa humanidade. E os mínimos traços de seus mistérios nos manifestam o amor de Deus por nós, como vai lembrar a primeira carta de São João, no capítulo 4. Vou voltar um pouquinho aqui. No número 516, nós temos os traços comuns dos mistérios de Jesus. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Isso é muito importante, porque, como eu disse há pouco, Jesus é o Redentor, ele tem uma missão específica, e na figura de Cristo, em todos os momentos da encarnação, Páscoa, vida oculta, a vida pública de Jesus, tudo aquilo ali é revelação do Pai. Ou seja, ao longo da história, o Pai veio apresentando-se por meio de homens e mulheres, juízes, reis, profetas, para que as pessoas pudéssemos voltar a Ele e sermos reinseridos na comunhão, né, na vida plena, o céu. Só que chegou um momento, e esse momento é o último momento, o momento pleno, Gálatas 4:4, que é Jesus. Jesus é a plena revelação. E o tempo da revelação vai se extinguir com a morte do último apóstolo, que, segundo a tradição, é João, e que deve ter morrido ali pelo ano 100 da era cristã. O que isso implica? Implica que tudo que era para ser dito já foi dito. Agora é preciso, como o próprio Cristo já havia dito, né? Agora é preciso que nós nos abramos ao Espírito para que o Espírito Santo nos ajude a compreender o que ele nos disse. Por isso que nosso Senhor vai dizer que a Escritura é como aquele senhor que retira do baú, né, coisas novas e velhas. E assim é que nós vamos entender que a palavra de Deus, ela é inesgotável, porque o Espírito de Deus faz com que nós, por mais que tenhamos lido um texto qualquer ou todo o texto, nós sempre teremos uma compreensão mais aprofundada sobre esta revelação. E a revelação se dá, a revelação em Cristo. O Pai se revela pelo Cristo, o Cristo se revela a nós como Filho, e no Filho nos tornamos filhos e filhas, co-herdeiros e co-herdeiras das coisas divinas, e também o Cristo vai apontar para a vinda do Espírito Santo este que vai guiar-nos, como até hoje, para que nós não só lembremos do que nos foi dito, mas que nós possamos viver e aprender com tudo isso. Nessa revelação, nós temos aí que quem me viu tem visto o Pai, e é o Pai quem vai dizer: este é o meu Filho eleito, escutai-o. E aí nós vamos perceber que, tendo nosso Senhor se feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mínimos traços de seus mistérios nos manifestam o amor de Deus por nós. E aqui eu vou pedir ao Fabrício que dê um zoom aqui nessa cruz para nos fazer entender que nada em nós é motivo para a entrega do Pai, a entrega do Filho pelo Pai a nós. É amor, meus irmãos e irmãs, é amor.
Sim, nós nos sentimos indignos, e somos imerecidos, sim, é verdade, pesa sobre nós faltas e pecados, ficamos com vergonha, não temos dúvida, mas a entrega, esse é o meu convite, olhe para a cruz do Senhor, entenda que foi por amor, foi um ato livre, foi entrega de si, foi uma doação de si. Ele se deu e nessa doação nos faz entender que a felicidade, a paz, só em Deus, essa felicidade e paz que buscamos e que Deus nos aguarda, que Deus nos espera. E assim tudo na vida de Jesus nos mostra esse amor, o amor de Deus por nós, como diz São João na sua primeira carta, no capítulo 4. Toda a vida de Cristo, então, é mistério de redenção. A redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue da cruz. Porém, este mistério está em ação em toda a vida de Cristo. Isso aqui é fundamental, viu? Fundamental. Em sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriqueceu com sua pobreza, dirá Paulo aos Coríntios. Em sua vida oculta, que por sua submissão, dirá Lucas 2:5:1, serve de reparação para nossa insubmissão, em sua palavra que purifica seus ouvintes, João 15:3, em suas curas e em seus exorcismos, pelos quais assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades, Mateus 8:17, e também na memória de Isaías 53:4, em sua ressurreição, pela qual nos justifica, como está em Romanos 4. Vejamos que, embora falemos muito sobre a cruz, e realmente a cruz impacta em nós, né? A cruz nos toca muito, mexe muito, nos revela um Deus que quis ser frágil, pequeno, sofredor, inclusive morrer, mas a cruz, ela não deve ser vista ela por ela mesma, isoladamente de tudo o que toca a vida do Senhor. Não. Desde o momento em que o arcanjo visita a Virgem Nazaré, e ela dizendo sim, fecunda o seu ventre virginal, até o instante da ressurreição, ascensão, e depois o envio do Espírito Santo, tudo isso é certamente atos de redenção, atos de revelação a cada um de nós. Então, quando diante da cruz, é agradecer e acolher o que o Senhor nos oferece. Toda a vida de Cristo, então, é mistério de recapitulação. Tudo o que Jesus fez, disse, sofreu, tinha por meta restabelecer em sua vocação primeira o ser humano caído. Isso vai então nos dizer Santo Irineu de Lyon, lembrando aqui os primórdios da construção do que chamamos de teologia. Muito importante. O pessoal da paróquia, onde agora estou servindo, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Barra Cabral, tem percebido que eu tenho falado muito, convidado muito as pessoas a se reportarem ao Gênesis. Ao Gênesis, nos seus 11 primeiros capítulos.
Esses 11 primeiros capítulos são muito importantes, muito importantes. Por quê? Nele nós vamos ter a narrativa de que Deus é quem nos criou. Nele teremos a narrativa de como se deu a criação, da instituição do tempo. Nós veremos o convite à santificação, o valor do trabalho. Há outras respostas, por exemplo, que fomos criados de forma distinta, embora existam outros seres animados, e por isso mesmo seres que têm alma, ou seja, que têm movimento, somente nós somos seres com alma espiritual, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E também está aqui nos 11 primeiros capítulos toda aquela estrutura de como se deu a presença do mal na criação. O autor sagrado tenta responder isso e responde a partir do texto sagrado, ou seja, o mal se estabelece quando eu rejeito a luz. Quando eu rejeito a luz, se estabelece as trevas. Então, diante desses 11 primeiros capítulos, nós temos também a figura de Noé com a primeira ação. Eu vou usar uma expressão, o padre Fabrício, ele vai me corrigir, ou a irmã Aila. No dilúvio se dá o primeiro sinal de que Deus pode recapitular todas as coisas, pode restaurar todas as coisas. Só que todas essas formas, não por causa de Deus, mas por conta das realidades inerentes, eram atos limitados. Se estabelece o dilúvio, são salvos os que estão na arca, se estabelece uma nova geração, mas ali ainda encontramos os efeitos do pecado original. Agora em Cristo, isso é diferente. Isso é muito importante. Agora em Cristo, isso é diferente. Por quê? Porque, como vai dizer e desenvolveu o autor aos Hebreus, ele morreu uma vez por todas. Não há mais necessidade de dilúvios. Não há mais necessidade de outros sacrifícios. O sacrifício último, derradeiro e pleno, como sinal da oferta do Pai, é o Filho na cruz. Isso já foi dado. Agora nós, na nossa liberdade, nos abrir para que isso, de fato, comece em nós. Como eu sempre insisto, o céu ou o inferno podem começar aqui. Se eu acolho esta redenção oferecida pelo Cristo, meu céu começa. Se eu rejeito, o meu inferno se estabelece. E lembrando, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, isso que se inicia agora poderá se potencializar para a eternidade. Ou seja, se eu me abro ao Cristo Salvador aqui, o meu céu tende a ir para o céu pleno, eterno, sem retorno, sem quedas, sem vazios. Será a minha vida em Deus. Mas se eu, durante essa vida, opto pelas trevas, insisto nela e nunca me abro à luz de Cristo, também o meu inferno será eterno. Lembremos-nos, não por impossibilidade de Deus, não porque Deus quer salvar somente a esse ou aqueles, não. É porque Deus respeita a nossa liberdade. Vamos então ouvir o que diz lá Santo Irineu de Lyon, na sua resposta aos hereges. Quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história da humanidade. Em síntese,
nos proporcionou a salvação de modo que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e a semelhança de Deus, o recuperamos em Cristo Jesus. Exatamente por isto, Cristo passou por todas as idades da vida, assim restituindo aos seres humanos, olha que lindo, a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Nossa comunhão com os mistérios de Jesus. Estamos indo aqui ao término do nosso programa. Se Deus quiser, nos encontraremos na próxima segunda. Lembrando que o nosso programa está no YouTube com a playlist, né? Seguindo a estrutura do catecismo. Então vamos aqui para esses últimos números. Número 519. Nossa comunhão com os mistérios de Jesus. Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada ser humano e constitui o bem de cada um. Vai nos falar São João Paulo II em sua encíclica Redemptor Hominis, o Redentor do homem, do ser humano. Então, toda a riqueza de Cristo, na carta aos Efésios 2 e 3, os capítulos 2, 3 e 4. Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada ser humano e constitui o bem de cada um. Cristo não viveu sua vida para si mesmo. É o grave perigo dos tempos de hoje. Aliás, é o grave perigo de todos os tempos, quando nós nos isolamos em nós mesmos. E o Mestre não fez isso. Sua vida não foi só para si, mas para nós, desde sua encarnação, por nós homens e por nossa salvação, nos diz o símbolo niceno-constantinopolitano. Notemos que na fórmula culta utiliza-se o termo homens no sentido de gênero, de humanidade, ou seja, por nós homens e mulheres, por nós humanos. Então é bom ter presente isso, né? Por nós homens, por nós seres humanos e por nossa salvação, até sua morte pelos nossos pecados, e sua ressurreição para nossa justificação, como diz São Paulo aos Romanos 4, ainda agora ele é o nosso defensor junto ao Pai, já que está sempre vivo, Hebreus 7, 25. Isso. Ele é vivo, ele é ressuscitado, ele é a garantia de que a morte não tem a última palavra. Vivo para interceder por nós. A crença da intercessão, nós vamos ver depois mais à frente, os santos e santas participam dessa intercessão que é própria do Redentor. É dele. Mas, por condescendência, nós aqui e aqueles que já partiram, participamos do mistério de interceder uns pelos outros, de orar uns pelos outros. Contudo, é dele essa prerrogativa de interceder por nós. Por tudo que viveu e sofreu por nós, uma vez por todas, ele permanece para sempre na presença de Deus em nosso favor. Muito importante, em nosso favor. Hebreus 9. Em toda a sua vida, Jesus mostra-se como nosso modelo. Isso também é importante. São Paulo vai desenvolver esse caráter de Cristo como modelo, como molde de como devemos ser. Ele é o homem perfeito. O documento Gaudium et Spes vai dizer isso no número 38, que nos convida a nos tornarmos seus discípulos e a segui-lo.
Quero enfatizar essas duas palavras. A intenção desse nosso programa é justamente nos ajudar a entender que nós não somos vassalos, nós não somos seres ignorantes, ou seja, seres que ignoram, que não sabem que o Senhor é o Redentor. E a proposta dos estudos na vida da igreja, das escrituras, do magistério, da tradição, é para que tomemos a consciência e com o coração, com afeto profundo, nos tornemos discípulos do Mestre na comunhão eclesial. É estranho, é contraditório, é paradoxal tornar-me discípulo do Mestre Jesus e distanciar-me de sua noiva, de sua igreja, que é sua esposa. Não há sentido viver um discipulado isoladamente. Não há sentido. E por isso segui-lo na comunidade. E aí o exemplo é por seu rebaixamento, em grego kenosis, ele se esvazia, ele se despoja de toda a sua glória para vir até nós, né? Deu-nos um exemplo a imitar. Por sua oração, atrai a oração, ensina-nos a rezar. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Aceitar livremente. Eu não posso, pois, dizer, eu fui obrigado. O afeto me levou a perseverar. Me levou a perseverar mesmo diante de perseguições, mesmo diante de acusações. Tudo que Cristo viveu foi para que pudéssemos viver nele e para que ele o vivesse em nós. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo homem. Porque, de certo modo, vai dizer a Gaudium et Spes 22, porque ele se uniu a nós em tudo, menos no pecado. Nós somos chamados a ser uma única coisa com ele. Olha a imagem de Paulo, corpo, cabeça. A igreja com os membros é o corpo. E a cabeça desta igreja é o Senhor. Ele nos faz partilhar, comungar como membros de seu corpo, de tudo que ele por nós e como nosso modelo viveu em sua carne. E aqui temos um texto e concluímos, de São João Eudes. Ele assim diz: devemos continuar a realizar em nós os estados e os mistérios de Jesus e pedir-lhe muitas vezes, que esses mistérios, esses estados, que os complete e realize em nós, em toda a sua igreja. O Filho de Deus deseja conceder certa participação e realizar como que uma extensão e continuação de seus mistérios em nós, em toda a sua igreja, pelas graças que quer nos comunicar e pelos efeitos que quer operar em nós por estes mistérios, por estes meios, quer realizá-los em nós. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, aqui concluímos. Se Deus quiser, nos encontraremos
na próxima semana, na qual trataremos sobre a infância de Jesus. Peço então que concluamos rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Grande abraço, Deus abençoe. Lembrando que sempre às segundas-feiras, às 8 horas, o nosso programa Razões da Fé. Também no YouTube e no Instagram nós temos o nosso programa de meditação diária, Deus está comigo. Poucos minutos meditando a palavra de Deus naquele dia. Na TV Assembleia nós temos pela manhã o terço, o Santo Terço. E no finalzinho da tarde, antes do jornalismo, na TV Assembleia, 17.1 na TV aberta, nós temos lá o Ângelus, tá bom? Que Deus te abençoe, participe conosco desta obra, se inscrevendo nos nossos canais, compartilhando, ativando os sininhos para que sejamos notificados. Se desejar, comente. Se tiver alguma pergunta, nos envie. Será uma honra interagir contigo. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até breve, se Deus quiser.